Olá, pessoas criativas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem por aí. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Carvalho, eu sou proprietária aqui do canal Dicas do Cantinho da Val. E na aula de hoje vamos aprender a confecção de 5 mini tercinhos, que são as coisas mais lindas que vocês vão ver hoje. Não esqueça de deixar o seu like para apoiar o nosso canal e aproveite também para se inscrever e não perder nenhuma novidade. As informações para que você possa adquirir a sua apostila vão estar aqui na descrição do vídeo. Então agora chega de papear, bora filtrar e aproveitem bastante essa aula. Vambora! Vamos iniciar a confecção então pela cruz, que fica na parte de baixo do nosso tercinho. Aqui eu estou utilizando uma linha de costura dupla na agulha e vou colar ali, ó, no meio da nossa primeira cruz, com a cola quente para segurar bem, e depois vamos fazer a dublagem das duas outras partes. Então, aqui eu vou aplicar a cola de silicone fria e vou colar ali, ó, a segunda camada da cruz. É só ir posicionando com calma e ir dublando, tá bom? Aqui eu tô utilizando, gente, a linha de costura na cor do corpinho aí da nossa santinha, tá? Então, eu sigo fazendo esse processo até dublar as 3 partes da cruz. Depois de finalizar, você pode cortar as rebarbas e aplicar a chama do isqueiro em volta para tirar bem aí os fiapinhos das laterais. E aqui, para dar um charme nessa peça, eu vou aplicar o relevo nas pontinhas. E aqui eu não vou espalhar, tá? Eu só vou aplicar esse relevo e vou deixar ele secar. Vou fazer a aplicação também ali nas laterais, para deixar tudo bem uniforme, bem bonito. E vamos aplicando aí, ó, todas as pontinhas da nossa cruz. Se você quiser, depois pode aplicar também na parte de trás. E aqui, para finalizar, eu vou aplicar uma meia pérola ali no centro da cruz. Agora é só deixar essa peça secar bem. Vamos seguir aqui para o resplendor da nossa primeira santinha. E eu também vou fazer a dublagem aqui com a cola de silicone fria. É só aplicar a cola bem nas bordinhas, depois ali um pouquinho no meio, aplica na outra parte de feltro e dá uma espalhada. E vamos dublar também a nossa áurea, só que aqui eu só vou aplicar a cola e vou unir essas duas partes. Aqui, depois que a cola secar ali no resplendor, é só recortar o excesso de feltro que ficou das laterais e depois vamos aqui aplicar a chama do isqueiro em volta para dar o acabamento. Aqui, para dar um brilho nessa áurea, eu vou fazer umas gotinhas com relevo e vou fazer também essas gotinhas aqui no resplendor, tá? Então, é só ir aplicando ali as gotinhas em volta de todas essas pontinhas e vamos esperar secar. O manto é bem simples, é só recortar o molde uma vez no feltro. Aqui para o roxinho eu estou utilizando o mesmo como gabarito, furei ali as marcações e fiz a marcação com a caneta fantasminha. E para o bordadinho eu vou utilizar aqui o ponto atrás, estou utilizando a linha de costura comum dupla na agulha. Se você tiver alguma dúvida sobre esse pontinho, eu já ensinei aqui no canal e vou deixar o link para vocês aqui na descrição, tá? Então, a gente finaliza dando ali uns 2 pontinhos de arremate na parte de trás. Aqui no olhinho, a diferença é que ela vai ter um cíliozinho, mas também é bem simples, ó, ali no final, depois que você finalizar o bordado do olhinho, é só fazer esses 2 pontinhos ali, que vão fazer a parte dos cílios aí da nossa santinha. Então, repete o processo ali do outro lado. Vamos agora aplicar a franjinha da nossa santinha com a cola de silicone fria. Depois de posicionar a franja, vamos colar o cabelinho da parte de trás. Para isso, eu gosto sempre de juntar as duas partes do rostinho para deixar tudo bem alinhado. Aplicar a cola na parte de cima da cabeça e depois posicionar o cabelinho. Aqui eu já fiz a separação das orelhas de um lado e vou fazer do outro. Aqui eu tô fazendo o pontinho alinhavo, tá? Nessa parte. Em todas as minhas peças eu faço separação de orelha para que o efeito fique bem natural depois do enchimento. Finalize dando um pontinho de arremate ali na parte de dentro da orelha, que é para segurar bem essa linha. Feita essa parte aqui, gente, que eu tô finalizando da orelhinha, nós vamos fazer o ponto caseado aí em volta do roxinho, tá bom? Então, eu começo o ponto caseado ali por dentro do cabelinho e depois seguimos fazendo o ponto caseado aí em volta de todo o roxinho. Lembrando que se você tiver dúvida em algum pontinho que eu usar aqui na aula,
A playlist com todos os pontinhos de costura que eu uso vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês. Então, finalizamos a costura lá do outro lado, vamos fazer o arremate da nossa linha. Eu dou sempre 2 pontos no último ponto, entro com a agulha no meio da costura, saio à frente e corto. E vamos fazer aqui agora o ponto caseado do cabelinho. Primeiro eu faço um lado, aqui no último pontinho para finalizar eu dei 2 pontos em cima dele e vou entrar com a agulha ali pela parte de trás da costura e sair à frente e faço ali a costura do outro lado. Para o enchimento aqui, como eu sempre faço em todas as minhas aulas, eu vou colocando um pouco de fibra, começando empurrando essa fibra sempre ali nas laterais, abrindo bem a costura das minhas peças e só depois eu preencho o meio. Isso vai garantir um acabamento aí muito bonito para o seu enchimento, tá? E vai garantir também que as bordinhas da sua peça elas não fiquem murchas, tá bom? Então, vai empurrando a fibra, vai assentando ali para que ela fique bem concentrada nas laterais, depois você enche o meio. Depois de encher bem a peça, eu vou fechar um pouquinho mais a costura e vou finalizar aqui o enchimento, tá? Então, vá fechando a peça, vá enchendo aos pouquinhos, o que vai garantir um acabamento bem bonito para vocês. Vamos fazer aqui o arremate. Vou dar um pontinho em cima do primeiro ponto que eu fiz, depois eu dei mais um ponto à frente, entro com a agulha ali no meio da costura e saio à frente. Aqui nessa parte de cima você pode vir, ó, acertando a costura, tá? Puxando a fibra e depois vir com ferro de passar para poder alinhar. Eu tô utilizando meu ferro aqui na temperatura 1 e cuidado sempre para não derreter aí o feltro de vocês. A túnica é só juntar as duas partes e fazer o pontinho caseado em volta, não tem mistério. Aqui as mãozinhas nós vamos fazer dubladas, então eu junto as duas partes, aplico aí a cola de silicone fria, principalmente nas bordinhas e junto essa mãozinha, tá? E depois vamos aplicar um pouquinho de cola ali nos bracinhos também para estruturar. Cuidado com a quantidade de cola para não manchar a peça de vocês. Feito isso, vamos colar esse bracinho dentro da manga, tá? Vamos juntar as duas partes aqui, ó, sempre com pouquinha cola, só para segurar mesmo. E vamos fazer o pontinho caseado em volta dessa manguinha, vai ficar dessa forma. Vamos dar continuidade agora no corpinho. Então, o corpinho eu comecei fazendo ponto caseado ali pelo pescoço, parei do outro lado da peça e vamos fazer aqui o enchimento. A técnica de enchimento é a mesma que eu expliquei para vocês lá na cabeça. E aqui essa peça ela não vai ter estruturação no pescoço, então você precisa caprichar aqui na fibra para que esse pescoço ele fique bem durinho. Então agora vamos começar a montagem da nossa santinha. Comece posicionando a túnica no corpinho, puxa bem, ó, para que ela fique bem alinhada. Vamos fazer aqui a aplicação da cabeça. Primeiro você vai posicionar o pescoço, ver ali a altura. Vai fazer a abertura ali na fibra, né, com a tesoura, aplicar a cola e encaixar o pescoço. Pressione até a cola secar totalmente, depois limpe a sua pistola de cola quente e aplique um pouquinho de cola ali na parte da frente da cabeça e pressione até a cola secar totalmente. Para dar mais expressão nos olhinhos, eu vou fazer aqui a profundidade, tá, nas laterais. Eu estou utilizando aqui a linha marrom porque ela já estava presa aqui, mas utilize de preferência a linha de cor da pele da sua santinha. Então, é só entrar com a agulha ali e puxar a linha que já vai fazer a profundidade. Vamos fazer aqui também o bordado das sobrancelhas e depois vamos finalizar colando o cabelinho da parte de trás que ainda estava solto. Sempre tome cuidado com a quantidade de cola nessa parte aqui para não vazar aí na peça de vocês. Para o cinto aqui da nossa santinha, eu estou utilizando esse fio, que ele é bem bonitinho, tem um dourado, um brilho bem bonito. Então, aqui eu vou dar 2 nozinhos na parte da frente, vou posicionar o cinto ali na posição que eu quero e vou aplicar aqui um pouquinho dessa cola. Lembrando que eu sempre faço essa aplicação de cola nesse fio, porque ele é meio escorregadio. Então, esse nozinho pode soltar. Então, aproveito também para posicionar as perninhas ali do nó na posição que eu quero. É só aplicar a cola, pressionar ali um pouquinho e esperar secar. Vamos cortar, então, o excesso aqui das pontinhas. E agora, vamos colar os bracinhos da nossa santinha. Então, você só vê ali mais ou menos a altura, ó,
que é para dar para a gente juntar as mãozinhas e vamos aplicar a cola ali na parte de cima. Posiciona no corpinho, molda ali, ó, espera a cola secar bem, cola o outro lado e vamos seguir aqui agora colando as mãozinhas. Aqui, gente, é bem pouquinha cola mesmo, ó, são 2 pinguinhos ali só para segurar as 2 mãozinhas. Então, junta as 2 mãozinhas, aperta e espera a cola secar. Para a aplicação da pedraria de cima, eu estou utilizando aqui a linha invisível, porque como essa parte ela faz uma curva, é bem provável que a linha vá aparecer. Então, eu estou utilizando aqui a linha invisível, mas se você não tiver, pode usar a linha de costura aí na cor do cabelo da sua santinha, não tem problema nenhum. Então, aqui, ó, a gente começa aplicando 3 pérolas. Aqui é só uma sugestão, tá? Vocês podem fazer a aplicação da forma que vocês quiserem. E depois eu vou aplicando aqui as bolinhas maiores, intercalando com as bolinhas menores, tá? E a quantidade aqui que vocês vão usar vai depender aí do trabalho que vocês querem fazer, tá bom? Então, aqui a gente vai aplicando, ó, vai fazendo isso até o final. E depois, ó, eu vou entrar com a minha agulha ali pela bolinha maior, que foi a primeira que eu coloquei, passar pelas 3 primeiras bolinhas que eu apliquei também, ó, e vamos fazer os pontos de arremate. Aqui você pode fazer vários pontinhos, que é para segurar bem, gente, esse tercinho, tá? Como essa linha invisível, ela é um nylon, ela é mais escorregadia, então a gente tem que garantir aqui nos pontinhos que vai ficar tudo bem presinho, tá certo? Reparem que eu estou dando os pontos ali dos 2 lados das bolinhas, tá? Isso é importante aí para você garantir que ela não fique pendendo mais para um lado do que para o outro. E para finalizar, eu vou jogar essa agulha lá para dentro da peça e vou dar também alguns pontos de arremate ali na parte de trás da cabeça da nossa santinha. Então, isso vai garantir que a linha ela fique bem presinha e não solte. E essa parte aqui não vai aparecer porque depois nós vamos colocar o manto, vamos colocar a aura, então não vai ter problema. Então, volte com a agulha para dentro da sua peça, corte a linha e nós vamos ter esse resultado. Agora, vamos fazer a bochecha da nossa santinha. Aqui eu estou utilizando a tinta de tecido. Então, é só molhar o pincel, tirar o excesso em um pedacinho de papel toalha e ir dando batidinhas ali no local da bochecha até chegar à tonalidade desejada. E depois eu faço aqui os pontinhos de luz com a tinta de tecido branco, cabinho do pincel e o agulhão. Ela vai ficar dessa forma. Então, depois que a tinta ali secou bem, gente, aqui na parte de cima, como eu disse para vocês, eu utilizei a linha invisível porque ela não vai aparecer ali quando as pedras fizerem a curva. Aqui na parte de trás, como não tem curva, eu estou utilizando a linha na cor do manto da nossa santinha, tá? Então, ali eu fiz a aplicação, ó, de algumas pérolas pequenas e uma pérola maior. E agora vamos costurar essa cruz ali na parte de baixo do corpinho da nossa santinha. Então, aqui o processo de arremate ali, ó, dos primeiros pontos é a mesma coisa que nós fizemos na parte de cima da cabeça. E aqui, ó, no arremate final, eu jogo a minha agulha um pouquinho para frente e vou dar mais uns pontinhos ali, ó, um pouco mais fora ali do penduricalho, tá bom? Entro com a agulha ali no meio da peça e corto a linha bem rente ao feltro. E agora vamos seguir com a montagem aqui, posicionando o manto. E depois que vocês acharem a posição, é só dar alguns pinguinhos de cola para segurar esse manto no lugar. Então, aqui eu apliquei no bracinho e um pouquinho ali na parte de baixo. Daí é só repetir o processo do outro lado. Vamos seguir aqui agora, então, colando a áurea, aplicando a colinha ali e posicionando na parte de trás da cabeça da santinha. E vamos colar aqui o resplendor, tá? Vejam a posição. Apliquem a cola primeiro ali na parte central e, se houver necessidade, vá aplicando ali nas laterais. Com isso, finalizamos aqui a nossa primeira santinha. Para a nossa segunda santinha, aqui os processos vão se repetir, como eu estou mostrando aí para vocês. Algumas partes são exatamente iguais às que nós fizemos na primeira santinha. Aqui ela vai ter um coraçãozinho, que é um diferencial, é só recortar uma vez no feltro molde. E para o manto eu estou aplicando aqui esse detalhe com relevo em volta. Então, aqui vocês façam com bastante calma, tá? Que é para não borrar a peça de vocês. E aí, a gente vai esperar secar e vamos fazer a montagem.
Então, aqui eu apliquei o cintinho, só que eu deixei o nozinho para trás. Vamos colar aqui o coraçãozinho da nossa santinha. Vamos juntar as mãozinhas, como vimos aí na primeira aula, tá? Para a coroa, eu estou utilizando essa passamanaria, que é linda, porém eu não encontrei ela num tamanho menor, então aqui eu cortei. Eu vou dar uma selada bem rapidinho nas pontinhas que ficaram soltas, só que cuidado se vocês forem fazer, porque a passamanaria pega fogo muito rápido. E vou aplicar aqui um pouquinho de cola só para selar e ela não ficar desfiando. Então, lembrando que eu só estou fazendo isso porque eu não achei uma passamanaria um pouquinho mais baixa, mas vocês com certeza encontram aí de vários outros modelos e tamanhos. Aqui vamos colar essa passamanaria na cabeça da nossa santinha. Então, aqui não tem mistério, é só ir aplicando a cola, ó, e dando a volta na cabeça da santinha, sempre lembrando de não exagerar com a cola, para não manchar a peça de vocês. Então, eu finalizo aqui a parte de trás, a colagem, corto o excesso da passamanaria e em seguida é só seguir todos os passos que já vimos aí na aula 1 e nós vamos ter esse resultado aqui com essa santinha que fica bem linda, gente. Para a nossa terceira santinha, que alguns processos também vão se repetir, tá? Como nós vimos lá na primeira aulinha, na primeira santinha. A túnica aqui, ela só vai ter esse detalhe que eu posicionei antes de fazer a costura, só na parte da frente mesmo. E eu vou aplicar um detalhezinho com relevo, mas se vocês não quiserem aplicar, não precisa, porque acaba que no final ele não aparece tanto, mas eu quis colocar aqui. Para o detalhe do manto, eu vou utilizar aqui a passamanaria, vou aplicando em volta, né, de todo o mantinho. Então, aqui vão aplicando com calma, aos pouquinhos. Procurem uma passamanaria bem maleável. Essa daqui que eu estou utilizando é a mesma que eu usei para a coroa lá da Nossa Senhora de Fátima, tá? Então, aqui a gente vai aplicando essa passamanaria em toda a volta. Ali no final, ó, a gente vai aplicar a cola, não só na parte de baixo, mas também eu vou subir um pouquinho essa cola para que ela fique ali bem acabada, tá? Vou usar aqui a tesoura para ajudar a esfriar a cola e vou colar e vou cortar essa passamanaria no limite ali da cola. Aqui, como essa passamanaria ela já é bem robusta, eu não vou fazer aplicação de bordado, tá? Vou repetir os processos que nós já vimos aqui nas aulas anteriores. Aqui na cruz eu colei esse chaton que eu já ensinei a fazer aqui no canal, caso vocês queiram fazer também, tá? Como Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida também vai ter aqui a aplicação da coroa e depois o restante da montagem é o mesmo. Para a nossa próxima santinha, os bracinhos vão se repetir, a áurea, a cruz, o corpinho e a túnica também. Então, aqui eu já vou encaixar a túnica no lugar e ela vai ter essa golinha também, que nós já podemos encaixar aqui também, só para vocês verem aí como vai ficar essa montagem, tá bom? Para o véu da nossa santinha, nós vamos aqui fazer a dublagem do feltro branco e do feltro preto. Para os processos de dublagem, eu estou utilizando aqui a cola de silicone, é só aplicar a cola bem na bordinha dos feltros e ir colando assim, ó, passando a mãozinha em cima, que vai ficar bem legal essa dublagem. Se sobrar alguma rebarba, você recorta com a tesoura e depois finaliza aplicando a chama do isqueiro em volta para dar acabamento aí na sua peça. O bordado do roxinho é o mesmo que nós já vimos aí anteriormente, só o que vai mudar aqui é o design da cabeça da nossa santinha. Então, ó, depois que eu bordei o roxinho, eu posiciono essa parte branca ali para que ela fique bem alinhada. E nessa parte primeira aqui de cima, nós vamos aplicar a cola de silicone fria. Cuidado com o excesso de cola aqui, hein, pessoal? Não vamos exagerar. Então, colei aqui essa parte de cima, tá? Nós vamos deixar bem alinhado e cuidado para não deixar nenhum risquinho de caneta, ó. Aqui só tinha um mínimo de risquinho, já borrou com essa cola. Então, tomem cuidado. Já essa parte da volta aqui, nós vamos aplicar com um ponto palito, porque é uma volta muito fininha e o acabamento não fica bonito com a cola, tá certo? Então, faça esse pontinho em volta, lembrando que aqui eu estou utilizando a cor de linha branca, né? Que é o feltro que está por cima aqui de onde eu estou aplicando.
faço toda a volta, arremato aqui na parte de trás e antes de fazer a costura da cabeça, a gente pode tirar um pouquinho desse excesso aqui do feltro nude em volta. Depois é só juntar a parte de trás da cabeça, fazer o ponto caseado em volta, o enchimento e a pré-montagem aqui que se repete aí das aulas anteriores, tá? Agora aqui vamos colar os bracinhos. Aqui a diferença é só que a gente precisa levantar a gola, tá? Depois de colar os bracinhos, já viu ali a posição, a gente aplica um pouquinho de cola aí nessa golinha, só para que ela fique posicionada ali no lugar e não saia. Vamos agora fazer a aplicação do véu da nossa santinha. Então, comece achando ali o meio da peça, posicione bem centralizada na cabeça da santinha. Veja se as laterais ali estão alinhadas, né? Se não tá maior para um lado, menor para o outro. Depois de fazer isso, vamos aplicar a cola ali na parte de cima. Então, aplica, dê a volta ali, ó, espera a cola secar. E depois que a cola secou, a gente continua a colagem. Para a parte de trás, nós vamos fazer esse movimento ali com o véu e já vamos aplicar a cola também para que ele fique posicionado. E aqui eu vou fazendo a dobradura desse véu, tá? Vocês podem seguir a mesma dobradura que eu ou fazer a dobradura de vocês. Então, eu dobrei primeiro aquela parte de trás ali, já dei um pinguinho de cola para posicionar. E essa parte da frente aqui, ó, eu peguei e dei uma vincada ali nessa partezinha de trás. Vou aplicar a cola e vou posicionar aqui, esperando sempre a cola secar. Essa santinha vai ter esse detalhe aqui na testa, só tô mostrando para vocês, caso vocês tenham a tinta de tecido aí, vermelha, vocês podem fazer com a tinta de tecido, tá? Mas aqui, ó, eu vou fazer um recorte no feltro, esse recorte é à mão livre, tá? Ele não vai estar lá no molde porque é muito pequenininho, então é só vocês recortarem da forma que eu tô mostrando aí para vocês. Vai movimentando o feltro e mantenha a sua tesoura parada, que você vai conseguir fazer um círculo aí bem certinho, bem redondinho. E depois de cortar esse círculo, é só passar a chama do isqueiro em volta bem rapidinho, porque ele vai deixar esse círculo bem alinhado e bem acabado. E vamos colar ali na testa da nossa santinha, tá bom? E daqui nós vamos seguir a montagem das partes que se repetem ali, né? Que é a aplicação da áurea e da parte de cima ali. E eu vou mostrar para vocês aqui só um detalhe agora do arremate. Como nós não vamos ter a parte de trás para arrematar essa linha da santinha, eu vou puxar essa linha aqui, ó, para a lateral e vou fazer o arremate ali no roxinho. Eu já dei uns pontinhos no topo da cabeça e vou finalizar o acabamento aqui no roxinho, porque a linha não vai aparecer e vai ficar bem acabadinha. E assim finalizamos a aula de mais um tercinho. Olhem só que coisa mais linda que fica. Vamos seguir agora para a nossa última aula. Então, assim como na primeira aula, temos partes aqui que se repetem, né? Bracinhos, cabeça, áurea, corpinho, a cruz também, a túnica, então essas partes aqui, elas se repetem. Então, aqui nosso santinho também vai ter a túnica e também vai ter uma golinha que nós vamos posicionar dessa forma. O cabelinho você recorta uma vez a parte de trás, uma vez a parte da frente e eu vou mostrar para vocês aqui como eu recorto o cavanhaque. Então, eu começo recortando a parte de dentro, né, que é a parte vazada. Eu tô mostrando aqui com a minha tesoura maior para vocês verem que é possível cortar com uma tesoura maior, ela só precisa estar bem amolada aí na ponta. Ou vocês podem usar uma tesourinha de precisão. E depois a gente recorta a parte de fora e passa a chama do isqueiro bem rapidinho para poder selar essa peça. Para o passarinho, nós vamos ter aqui, ó, eu já bordei o olhinho, tá, do corpinho dele. Vou fazer aqui a dublagem também com a cola de silicone fria, aplicando em todo o corpinho. Vamos colar esse corpinho em outro pedacinho de feltro. E depois que a cola secar, vamos recortar aqui o excesso de feltro das laterais. Feito isso, a gente passa ali a chama do isqueiro em volta bem rapidinho. Vamos colar aqui a barriguinha do nosso passarinho. Estou utilizando a cola quente, mas pode ser a cola de silicone fria. E vamos aplicar aqui também a asinha. Depois, vamos fazer aqui a bochechinha. Para essa bochechinha, eu estou utilizando a tinta de tecido. Vou fazer uma bolinha ali rosada.
e depois eu vou fazer um pontinho de luz com a tinta de tecido branca. E como esse bico é bem pequenininho, eu vou pintar, tá? Aqui eu estou utilizando a tinta laranja, vou aplicar ali na frente e nas laterais, ele vai ficar dessa forma. Agora é só aguardar a tinta secar bem. Aqui eu já adiantei algumas partes do nosso santinho, vamos agora aplicar o cabelinho. Então é só posicionar ele ali bem direitinho, bem centralizado, aplicar um pouquinho de cola, aqui é bem pouquinha mesmo, tá, gente? E vamos aplicar também o cabelinho ali da parte de trás, alinhado com o cabelinho da parte da frente. E vamos finalizar essa aplicação fazendo o ponto caseado ali, unindo essas laterais do cabelinho. Lembrando que se você tiver alguma dúvida em relação aos pontinhos usados nas aulas, a playlist vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês, tá bom? A playlist com todos os pontinhos que eu já ensinei aqui no canal. Feito isso, vamos colar aqui o cavanhaque do nosso santinho. E depois dessa colagem, nós vamos seguir aí os mesmos processos que nós já vimos aí nas aulas anteriores, tá bom? Vamos finalizar agora colando aqui o passarinho na cabeça do nosso santinho e ele estará prontinho e finalizado, tá bom? Aqui agora eu vou falar só um pouquinho de tratamento no feltro, caso vocês queiram dar. Quando eu preciso fazer aqui, eu utilizo a termolina leitosa. Aí é só molhar um pouquinho a esponja, tirar o excesso e dando batidinhas nos nossos santinhos, esperar secar. Ou eu uso o spray fixador de cabelo extra forte, tá? Só cuidado para não aplicar nenhum desses dois produtos nas pedrarias, porque ele pode deixá-las foscas. Então, finalizamos as nossas aulas. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam as peças e que vocês tenham muitas vendas por aí. E concluímos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam essas lindezas por aí e me marquem lá nas minhas redes sociais. Eu amo ver o resultado dos trabalhos de vocês. Muito obrigada pela sua presença e eu espero vocês em um próximo projeto. Tchau, tchau!